Okay. Okay. But do I need to be on Spotlight? Just for the recording, Doc, because then it's better when we share the video. Okay. It's of your face and not everyone. So okay. if you don't mind. Yeah, that's fine. That's fine. Okay. I've gone into gallery view, although it's on Spotlight for it. Yeah. Fine. Okay. So I look for questions. You got to talk to me. I'm not here to talk to you. I'm here to answer your questions. Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Eu não estou aqui para eu falar para vocês. Eu gostaria que vocês, né, falassem comigo e eu responder suas perguntas. O que eu respondo as suas perguntas. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho dificuldade com foco. E ontem, no final, eu percebi que eu estava um pouco diminuído o meu foco. No início estava bom e depois, no final, eu fiquei um pouco perdida por causa do foco. Eu queria saber se isso atrapalha, se isso interfere no meu processo. E também e quanto tempo, depois de prática, assim, se existe mais ou menos um tempo de prazo para eu melhorar esse foco. Okay. So Albertina is asking about the focus. She said that she has some issues with focusing. She said that she started, she had a good focus, but then at the end of the exercise, she kind of lost focus. So she's asking if this will compromise somehow the practice, and after how long that practicing the solution, how long she can have a better focus, and how long does it take? Okay. So generally you lose focus because you think of something else. Okay. You're distracted. So it's your system which is distracting you from focusing and doing something. Okay. So whenever we practice this, so when your focus is going away, just give the instruction. Look, I'm busy doing something. Let me focus on what I'm doing. I'll address you later. Or do not disturb me. Stop me. Don't stop me. Let me do what I'm doing. I'm not free to attend to you. So these are the different ways of stopping the focus from getting distracted. Então, Albertina, o motivo de não conseguir focar ou ter foco, né, como você disse, dificuldade em focar, é porque você se distrai. Não, a gente, né, eu vou falar em geral, a gente se distrai com outras coisas, vem outros pensamentos. Então, isso é o motivo principal da gente não conseguir focar. Quando acontecer isso, você, né, todos nós, se acontecer, dá o comando, fala, você está no comando, você, né, como vocês aprenderam no Solution, vocês estão no controle. Então, dá o comando, fala assim, ó, não me distrai agora, vai embora esse pensamento, eu estou fazendo uma coisa mais importante, e volta com seu foco. E isso eu vou acrescentar pela minha própria experiência, tá, gente? Vamos supor que chegou alguém na sua casa, bateu na porta. Você abre a porta, é uma pessoa que você não gosta. Se você der atenção para aquela pessoa, né, fingir que, ok, gostar, aquela pessoa vai ficar, às vezes querer até entrar na sua casa. Se você falar, não, hoje eu estou ocupado, não, tchau, e benção, a pessoa vai embora. A mesma coisa com os pensamentos. Veio um pensamento, se você der atenção para ele e continuar pensando e dando corda, você vai embora facinho. Então, veio um pensamento, do mesmo jeito que veio, deixa embora. Deu o comando. Não, agora eu estou fazendo solution. E continua a sua prática. Ok? Generally 27 days of practice. Then your focus on not just for the solution, for anything. Whatever you focus on, you will be able to focus better. E normalmente a outra parte, você perguntou 27 dias fazendo a prática, você já consegue ter um foco melhor. E não só
para fazer a prática. Você vai notar isso no seu dia a dia, fazendo outras coisas no seu dia a dia. Você vai notar que você tem um foco melhor. Ok? Certo. Another thing is, Gratidão, ok. if you're focusing on some part, place your hand there. So the touch of your hand will keep your attention and focus towards that area. E para ajudar também, quando você estiver fazendo a prática, se você está focando no centro da testa, você pode colocar sua mão no local onde você está trabalhando, ou você está trabalhando nos seus rins, né, no primeiro passo. Põe sua mão vai ajudar a você ficar com foco naquele ponto. Ok? One more active process when you go to the fourth step in the heart, because you want to manifest the ability to focus. That's what you want to manifest. In the fourth step, you always ask, I seek the knowledge, energy, resource, and all to be able to focus. Then you can say on one thing at a time. I don't want to be distracted like that. So if you just say focus one thing at a time, that's fine. We don't want to use I don't want to. No, we want to. This is what I want to achieve. E outra maneira, né, que vocês já aprenderam aqui, quando a gente deseja algo, a gente gostaria de manifestar alguma coisa, onde que a gente vai? No quarto passo. Então, no quarto passo do coração, você pode também, numa das suas práticas, pedir: eu busco conhecimento, energia, recursos e o todo para melhorar meu foco, para ter foco, né, no meu dia a dia, durante minha prática. Aí você fala da maneira que vier no seu coração. E a outra forma também, tá? Para você fortalecer aí esse foco e tudo mais, né, gente? Que você quiser e desejar. Good. Ótimo, tá bom, obrigada. She said thank you. Welcome. Yeah. Obrigado. Yes, thank you. Obrigada, ele já conhece. Okay. This is for everybody. Huh? You have to use this principle, every one of us, in whatever you want to manifest. You can use the fourth step. Isso é para todos, né, gente? Como eu já disse, é para todo mundo e você pode usar esse recurso de ir no quarto passo, pedir e tudo mais que a gente comentou aqui. Okay. We have one more. We have a question from Premen. Por favor, fala em português. Quem sabe falar inglês, fala em português, porque aí todo mundo ouve a resposta em português. Onde que eu tô? Cheguei? Renata is here with us also, doctor. She's done solution and Shambhala. Okay. Yes. Luísa, a pergunta é a seguinte: como a pessoa pode reconhecer que as soluções do coração estão tomando as rédeas na vida dela? O que ela tem que observar, tá bom? Deu para entender? Deu. Você quer falar também em inglês? Que aí você fala com as suas palavras? Just like what the person can recognize to understand that solutions from the heart are taking place and guiding her life. What are the points that she needs to be aware of to recognize this transformation? Did you get it? No. Let's see if I can. When you start observing yourself, when do you know that now you are making decisions with your heart, that your heart is guiding your life, and not that the solutions are coming from the heart and not from the mind? How can we notice this in our lives? How can we notice this transformation in our lives? Is there a way? What do you need to observe? Okay. So you taught measurements in the beginning, right? Flexibility, strength. Okay. And performance, objective, subjective. Okay. So if suddenly you see that you did the solution exercise and your vision gets better after when you open the eyes and becomes brighter. That means this is only possible when
the resources from the heart travel through it. When you think of it that my mind is from mentally, if you think mentally, you think that my eyesight is going to improve when you close your eyes and see, it is not going to improve. But when you go to the heart and say, my eyesight is going to improve, and open, and you will see the difference. There's a glow, there's a charm. So that is the subjective. Objectively, when you become stronger, because from the mind you are always fluctuating. Yes, should I do it? Should I not do it? Should I do it? Should I not do it? So there's always a fluctuation. There's a duality. Okay, but from the heart, it is that singularity. Now this strength will not come, or stability or performance will not come if it has not happened through the heart. So these are the indicators, besides knowing that there is a transformation and it is as a result of the heart, it's only those measurements will confirm the second thing. So you should see the strength, you should see the stability, you should see the change in your system, you should change in the feeling. All that happens through the potential which is released from the heart. And the potential is the solution. Uhum. Tá bom. Ok, deixa eu ver se eu Vou deixar a consigo, Carmelite. né, me Did transmitir. you Okay, get it? Did you get Yeah. it? Yeah, Okay. ok, Sapramen. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu responder só a tradução do que ele falou. Tá ok. E aí você já fala, Cláudia, um minutinho. Então, gente, essa pergunta, né? É uma pergunta interessante, de alguma forma ela é um pouco, vamos dizer, abstrata, subjetiva, mas, primeiro, por isso que o Dr. Ramesh tem essas medidas, né, que a Carmelita fez com vocês. A gente mede físico, mental, emocional, no início e no final do curso, para justamente como a gente trabalha a conexão com o coração e trazendo soluções do coração, fortalecendo físico, mental, emocional através do solution, às vezes abstrato você notar a diferença. Então, a gente faz essas medidas, foi a primeira coisa que ele falou, a gente faz essas medições justamente para vocês notarem, teve uma mudança, teve uma transformação, né? E aí ele dá o exemplo, a própria visão, né? Ele deu o exemplo da visão interessante. Se você falar na sua cabeça assim, minha visão vai melhorar, ela não vai, mas com a prática do exercício, você vai lá no quarto passo e pede, né? Ou vai no primeiro passo, trabalha a visão, depois vai no quarto passo, pede para melhorar a sua visão. Ao longo do tempo, ou até às vezes é instantâneo, você tem a visão melhorada, tá? Isso é a forma, vamos dizer, objetiva, né? De notar. Eu vou acrescentar aqui algumas das alunas, da família aqui da Solution, já as pessoas comentam comigo que elas começam e até tem a ver com tem a outra parte que ele falou, desculpa, eu estava me esquecendo de traduzir, ele estava falando da dualidade. Quando a gente pratica o Solution e começa a viver, tomando decisões, escutando o coração, né? A gente sai do modo de dualidade e a gente começa, então, a viver de uma maneira com certeza de que a gente está fazendo está dentro do nosso caminho. E aí, acrescentando, algumas pessoas já comentam comigo, quando vêm praticar e tudo, que elas começam realmente a perceber o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma, e isso muda a forma de atuar no mundo, muda a forma de tomar decisões no mundo, e as pessoas ficam mais tranquilas. Tá? Então, essa é a maneira de observar, fora as medições que a gente faz, né? Do físico, do mental, emocional, essa é outra maneira de observar como você está percebendo o mundo, como você está atuando no mundo. Ao longo do tempo, você vai perceber isso. Okay?
So remember, solution is an exercise to take you from the head to the heart. Uhum. So E all the results which happen after the solution exercise is solutions happening and transformations happening, well-being happening through the heart. Então, lembre-se que o exercício da Solution é um exercício para te levar, te tirar da mente e te levar para o seu coração. Então, todas as transformações, as soluções e o que se manifesta depois de você fazer a prática do Solution são manifestações do seu coração, vindas do coração. Okay. Now, if you go more scientifically, conscious mind is doing the exercise, the subconscious mind is giving the solutions. Falando cientificamente, a sua mente consciente está fazendo o exercício e as ordens, os comandos, a transformação está vindo da sua mente subconsciente. When somebody is asking certain questions and they are not getting the answers of it, when suddenly in the middle of the night they get up at 3 o'clock, 4 o'clock and realize, oh my God, this is the answer to that question. It is the heart which has answered it. Uhum. Okay? Yeah. Because when you sleep, your conscious mind goes to sleep, but the subconscious doesn't. So if suddenly out of the blue, you get up and wake up and realize this is the answer at 4 o'clock or 5 o'clock, then it is the answer from there. So the solution happened, but they did not do it. So the solution happens always at night, in the middle of the night when you don't do the exercise. And the solution exercise which you are doing is a conscious exercise. But body's natural methodology is to give solution in the middle of the night. Uhum. Então, ele está explicando também o seguinte, a gente faz esse exercício que a gente fez, vocês aprenderam, a gente faz com a mente consciente, né? E acontece que a pessoa pediu alguma coisa no quarto passo, ou não teve a resposta, mas aí, de repente, ela, no meio da noite, ela acorda e aquela coisa veio a resposta para ela. Porque a sua mente consciente adormeceu, mas o seu subconsciente ainda está ali acordado e traz para você a resposta que você pediu. Então, essas respostas vêm dessa mente subconsciente. É assim que acontece o exercício. Vocês fazem o exercício, né? Conscientemente, vocês estão fazendo exercício, mas as respostas vêm do subconsciente. Okay? A gente fala dessa conexão que vem com o coração. Então, normalmente, just a minute, doctor. Então, essas respostas que ele falou, normalmente, vocês fazem durante o dia, fazem exercício, mas elas vêm à noite, quando o consciente está adormecido, mas o subconsciente ainda está alerta. Okay? So when you're in deep sleep, you're not distracted. E quando você está adormecido, né, em sono profundo, você não está sendo distraído por nada, né? Okay? So there's nothing to distract you. Nada está te distraindo nesse momento, sono. So, but in the daytime, the mind is there to distract you. Mas durante o dia, a mente está lá para te distrair o tempo todo, né? Okay? So solution exercise is an organized way of taking you away from the mind, distracting you from the mind which is distracting you, taking you away from the mind. And that is why take it step by step. You focus in the hand, then far away, then this one, and then you go dive into the body system, and finally you reach the heart. It's an organized way of taking you away from distractions. So because you're not in the head, Uhum. you're taking you in different places, outside journey to inside journey. Okay? So you're doing what you are told. Okay? So automatically, there's nothing to distract you. So that is why when Albertina asked about the focus, something is coming and trying to distract Albertina, and that's why she loses focus. Uhum. Então, gente, tem um motivo pelo qual o exercício, né, foi desenvolvido dessa forma. A gente começa com as mãos, vai no ponto distante, né, um ponto visível, para ir, aos poucos, você vai
para cada ponto e vai te tirando da mente. Você vai estar focando ali, conscientemente, nos passos do exercício que você está fazendo e te levando, te tirando da mente, né? E aí, assim, você vai conectando com o subconsciente, com o coração, e é onde a gente encontra as respostas. E aí ele novamente deu o exemplo da Albertina, né? Porque ela não consegue focar, é porque a distração é grande. A gente está na mente o tempo todo, a conversa mental ali, né? Então, mas, de novo, eu repito, fazendo a prática e, né, o exercício em cada ponto, por isso, eu não sei se existe uma maneira mais rápida de fazer exercício, mas eu não aconselho nesses 27 dias fazer todos os passos do exercício, como a Carmelita ensinou a vocês, para justamente vocês começarem a melhorar esse foco e sair mais da mente e ir, né, para o coração ou subconsciente, tá? Já tem 2 perguntas, eu sei, a Cláudia está querendo perguntar, né, e a Débora também. Vou dar a palavra primeiro para a Cláudia e comentando que a Maria Paula, né, falou que sempre recebe as respostas dela durante o sono na madrugada. Okay, doctor, thank you. We have 2 more people. One minute. So I have to thank Preman for asking this question, because she took me deep into the journey of trying to understand and answer you all. So you never got these answers before, what I've told today. Okay. So Okay. me calling the solution process as organized, taking you away from the mind and organic, okay, and making you do something. Second, so when you keep doing this regularly, Albertina's question came regularly, and you start staying in the heart. That is the idea. You should stay in your heart. Once you stay in the heart, you will not have so many problems. You will not have so many questions. Everything will get automatically answered. You need to only go and use the brain in order to do certain calculations. Okay. And that time, analytical things, that's the only time you should come from the heart to the head, not live in your head, but live in your heart. It's a process. Everybody says, be in the heart, be in the heart. All the religions, all the cultures, everybody says, but how to be in the heart? Solution is a method to teach you how to be in the heart. Great, doctor. Thank you. Antes de dar a palavra aí para as outras perguntas, ele quis agradecer a Renata Sapremen, que está aqui, fez essa pergunta, porque ele falou que fez ele voltar, né, ele próprio ir profundamente no processo que ele criou do Solution para responder essa pergunta, e foi na essência do exercício, né, para responder essa pergunta. E aí demonstrando, né, e ele mesmo vendo que o Solution é esse processo de sair da mente e ir para o coração. E quanto mais, né, ele falando, quanto mais você pratica, aliás, quanto mais não, praticando regularmente, diariamente o exercício, mais e mais cada um de nós, vocês vão então ter essa percepção, vão observar isso que a Sapra me perguntou, que vocês estão menos na mente e mais no coração. Então, o Solution é uma técnica para tirar o foco da mente e levar o foco para o coração. E, né, várias culturas ensinam isso, em viver no coração. No coração, gente, quando a gente vive no coração, o Dr. Ramesh falou isso também, as dúvidas são bem menores, ou a gente tem uma certeza das coisas, né? E a gente vive tranquilo. E a maneira, então, de viver dessa forma, uma ferramenta que vocês aprenderam, que é o Solution, para viver no coração e não na mente. É claro que a mente é brilhante, a gente precisa dela para fazer contas, para fazer um projeto, um planejamento, mas os comandos vêm do coração para a mente, e não daqui para cá.
tá? Daqui para cá só traz ansiedade, depressão e tudo que a gente não quer, tá? Então, a partir de hoje, ó, vocês vão ouvir o coração e dar o comando do que fazer. Essa é o que a ferramenta, o que essa técnica Solution proporciona, né? Ela foi feita para isso, tá bom? Ok, next question then, Doctor. Okay. A Cláudia, por favor. Obrigado por participar, né, e poder estar me direcionando ao Dr. Ramesh, que para mim é grandioso no meu coração. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: a prática do Dissolution pode influenciar em momentos de conflitos que nós possamos ter na nossa vida para nos fortificarmos ou não, essa prática nada tem a ver com esses conflitos que surgem. Por quê? Quando eu comecei a praticar, a partir do 27º dia, incluindo a prática dos presentes que ele nos ofereceu no aniversário dele, foi um furacão de problemas na minha vida, né? Que foram surgindo. Então eu não sei se eu estou errando na prática ou se isso é mesmo para acontecer, ou se essa prática faz com que esses conflitos surjam para que a gente possa se fortificar, entendeu? Sim, entendi. Deixa eu ver se eu consigo colocar. So, very good question. Uma ótima pergunta. Doctor, first of all, Claudia, she's saying thank you for being here, and you are a great person that is in her heart. It's a pleasure. It's to be here talking to you. She's very thankful. And she's asking what happened to her is that after she's done the solution before, and she did the exercise, the gifts you gave in your birthday. She practiced all of them. And after the 27th day, she said that a lot of problems started coming and conflicts in her life. And she's asking if is this should happen? Why this happens? Is this to make her stronger, or why all these problems came? You know, is she doing anything wrong? No. Could you explain that for us? She's going deeper. So she's removing the conflicts of lifetimes. So all those things which are there, they present. Only 5% of things happen which 95% will get released automatically when you do this exercise. Okay, but 5% may be felt, experienceable. So after the 27 days, she started experiencing these conflicts and all. It's all those conflicts which were there in the various in this soul journey of hers from one life to the other life, which was staying inside, comes out. And she's feeling that. So that's fantastic. Just want to take it. That is fantastic. You're clearing lifetimes, not just this life. Então, primeiro de tudo, você ouviu, né? Ele falou que isso, na verdade, é fantástico. Por quê? Com essa prática, o que você está fazendo, né? Agora eu estou me referindo a Cláudia, porque ela fez a pergunta. Você foi profundamente, você está indo profundamente e você está trazendo à tona conflitos não só dessa vida, de outras vidas, tá? Normalmente, 95% do que precisa ser, né, vamos dizer, limpado, né, e do que precisa ser limpo e no seu sistema, você não sente, mas 5% você, ainda bem que é só 5%, né, gente? Então, 5% a gente vivencia, e é isso que você está vivenciando. Então, é muito bom isso está acontecendo, porque vem fazendo essa limpeza, não só dessa vida, mas de outras vidas, tá?
E é um processo que realmente é normal de acontecer e deve acontecer. Como ele disse, vou repetir, fantástico. Ok? Então, está no caminho certo, continua praticando. Vou ver se, né, vamos ver que ele continua falando. Ok, Doctor. So what I'm telling her is that she should continue practicing, right? Yeah, And doing okay. whatever Another thing. she's doing. Don't entertain the idea that you're doing something wrong. That is the brain. Uhum, That is the dual structure. uhum, Left hemisphere, right hemisphere, and all that stuff. Okay. uhum. So when you're in the heart will, so heart is happy, and that is why it is able to release. These are things which the heart is holding inside. And it's able to release these things of lifetimes which you are not even conscious of. You're not even conscious of it. It's all unconscious. They're all patterns which are not visible at all. They're not visible. So when you're doing this process, if this is happening, it's the soul is really happy to let go because the soul wants to become lighter. Only if it becomes light, it can rise. Uhum. Rise means go to higher levels of existence. Uhum. Great. Então, ele completando, né? Ele falou para não se distrair, não deixar se levar, porque não achar que você está fazendo algo errado, e serve para todos que estão aqui, né? Se acontecer algo do tipo, continua a prática e não se deixe levar por esse pensamento, eu estou fazendo algo errado. Isso é da mente. Continua a prática, continua fazendo, porque a gente nem tem consciência do que está acontecendo. Tudo isso que vem acontecendo é subconsciente. Você toma consciência na hora que chegam os problemas, mas, segundo ele, o seu coração está feliz. Tá? Sua alma está feliz porque está acontecendo essa limpeza de vidas. Tá? Faça a prática, continue conectada com o coração, não se deixe levar pela mente, porque isso é dualidade. Será que eu estou fazendo certo? Não estou? Quando vier essa dúvida, gente, volta, estou no meu coração e sim, segue em frente. E ele falando dessa forma, né, o coração fica mais leve, não só o coração, seu coração está feliz, a sua alma fica mais leve. E só dessa forma, com a alma mais leve, limpa, pura, né, que a gente consegue, então, ir para níveis mais altos de existência. Então, parabéns, esse é o caminho. Obrigada. Thank you. God bless you. God bless you. Yes. Next question. Próxima pergunta da Débora, né? Falou aqui. Isso. Posso fazer? Sim, por favor. Então, eu fiquei refletindo muito sobre a prática e a gente sabe que a ideia é se voltar para dentro de nós, no coração. Porém, seria um erro, aí é uma pergunta, planejarmos a prática, já que a gente deve tirar um pouco a mente, né? Justamente para acessar mais o coração. Então, o que eu quero dizer na prática? Então, vamos supor, a gente tem 27 dias para fazer a prática, treiná-la. Poderia-se, por exemplo, planejar coisas que te afligem em várias áreas da vida, por exemplo, profissional, pessoal, e quem tem essa habilidade ou gosta de ser muito planejador, ela pode planejar. Hoje eu vou pedir isso, amanhã a minha prática vai ser sobre aquilo, no outro dia vai ser sobre aquilo outro. Ou seja, ela está racionalizando e planejando a prática. Então, eu queria saber se isso seria um erro ou se deve ser algo mais espontâneo. Então, por exemplo, eu estou no 5º dia de prática, acontece alguma coisa aqui, e aí amanhã eu vou falar, amanhã vai ser isso, eu estou sentindo que seja isso. Ou você pode, sim, usar esse planejamento, lembrando que eu entendi que durante a prática é o coração que fala, mas vocês entenderam que seria uma pergunta em relação a se pode ou não planejar a prática, entendeu? Coisas que você já sabe, que você já deseja, que você já quer. Isso atrapalharia os resultados? Ótima pergunta, Débora. Vou passar para o Dr. Ramesh, tá? E para ele te responder. Dr. Deborah is asking,
she's a person that likes to plan things. So she's asking, the solution, we can go to the fourth step and we can ask for things. So can we plan? So she has 27 days. In these 27 days, can she plan, like, in my personal life, I will ask this. In my professional life, I will ask this. So can she do like a planning? Because she's saying that it's a bit, let's say, because this is from the mind. Planning is the mind, right? And you're asking to listen to the heart. So could she plan, or should be something more like, okay, I will start doing my practice, and then in the 5th day something happens, and then I will ask about that thing that happened. I just let things happen, and then I plan with what happened. Okay. Did you understand the question? Yes. So she should plan mentally, consciously is the planning happen. This is the analytical part of it. That's the time when you should be in the head. You should have an organized plan. Mm-hmm. And once you create the plan that this is the plan I want for my personal life, professional life, purpose life, or whatever it is, creative, creation, contribution, write down everything. Create a plan. Okay. Now, try. So you want all these things to happen in one day? No. So then choose something from the plan for today's exercise. And each of the things, when you ask in the 4th step, you only ask once. You don't go and ask again and again. When you ask in the heart. Okay. So you have the plan. So today's exercise, you just choose that one single point which you have in the plan. And for that, you say, I seek the knowledge, energy, resources, and all for this. That's all. Keep it that way. Don't overload things inside. Tomorrow, now you've said it, and you need to trust. The heart will do what it has to do. Okay. What you have to do outside, I'll tell later. Second day, you can take second part of it. So in fact, you would have 27 different things. Now, if you're going to forget the first when you tell the 27, that means you're doing too much. You should not forget what you have asked. But you don't have to repeatedly say again and again, fulfill my this thing, make me this, make me this, make me this. No. So this is the idea. So she can plan mentally, execute from the heart by asking once. What she will do mentally every day, that is different. I will tell you later. Ok. Então, a resposta é sim. Podemos planejar. Nessa hora que a mente entra em ação. Então, planeja, e ele falou, escreva o que é que você quer para o seu pessoal, profissional, relacionamento, em geral. Faça-se um plano. E aí, você, na sua prática, no 4º passo, em relação àquele plano, você faz, então, seu pedido, o que é necessário para realizar o plano, para aquele plano. Tá? E aí o seu coração vai dar a resposta. Então, o que é o importante de tudo que ele falou? A mente planeja, como eu disse, a nossa mente é brilhante, né? Temos imaginação, é importante. E então você faça o plano com a mente e vá no coração e peça, faça o seu pedido no coração. Aí lembrando, ele falou, peça uma vez só. Então, vamos supor que você pediu, parte do seu plano pessoal é comprar uma casa. Então, você pede no 4º passo, recurso, energia todo, para conseguir comprar minha casa, que seja. Mas peça só uma vez. Tá? Aí, no 2º dia, você pede outra coisa. Ele falou que você vai ter 27 dias para pedir, né? Mas escreve o que você pediu. Isso ele falou, é importante lembrar o que você pediu. Se você vai pedir 27 coisas, chegar no 27º dia, você não, no 27º dia, e não lembra o que você pediu, também você está pedindo coisa demais, que ele falou, né? Então, planeje, faça os seus pedidos e lembre daquilo, e escreva o seu plano,
tá? Sim. Então, Luiz, só um minutinho. O que acontece é a mente planeja, mas é executado, a execução é pelo coração, tá? não, perfeito. É porque eu tinha, não, muito esclarecedor, eu tinha essa dúvida e foi ótimo. Agora, a minha segunda dúvida é porque eu não quis fazer de uma vez para não confundir, mas eu tinha duas dúvidas. A última seria se, bem na linha da pessoa que perguntou por último, quando a gente tem um problema físico e faz a prática, é possível ter um expurgo do corpo? Porque antes de, tipo, você piora muito, passa muito mal, para depois melhorar? Tipo homeopatia, às vezes a gente faz a homeopatia e primeiro tem um expurgo, sabe? Piora para depois melhorar. Porque ontem eu já estou há alguns dias passando mal do estômago, eu fiz a prática e eu tive vômito, eu tô grávida, né? Tive muito vômito, então eu senti que foi, catalisou, sabe? Se expurgou, ao invés de eu ter melhorado, por exemplo, entendeu? Primeiro eu piorei. Então eu queria também entender se eu fiz errado, se eu fui muito intensa no pedido do órgão, né? Que eu pedi pelo meu estômago, que já era um ponto de choque meu antes da gravidez. Então eu queria saber isso. É possível também, igual aquela pergunta do conflito, ter primeiro um expurgo e você às vezes passar mal para depois você melhorar? Tá, eu já te falo que sim, mas eu vou deixar, né, ele com as próprias palavras responder. Okay, doctor, she said it was very clarifying. She will do the plan, okay? And she has another question she don't want to ask together. She's asking, for example, she has a stomach problem. She did the practice yesterday and she focused on the stomach and worked on it. And she got worse before getting better. Can this happen, like things getting worse because before getting better? Because she said she vomited. She's pregnant. She vomited and after she practiced. Why does that happen, and could that happen? Is that the way the solution works? Not about the solution. In general, there's a principle of exaggeration when that problem moves or exiting. And why does pain happen? You see, what the solution is doing is telling this problem to move. Get out. Don't stay stuck. The stomach pain or stomach problem which she has is, since she's treating it, is for, she's treating that. Now, why do you have pain? Something and it's not able to move. That's when you have pain. Understand? So the solution is creating the movement, and then this thing is trying to move out of that small hole, so the pain gets exaggerated. And then eventually the solution relaxes that and allows the thing to go. So if you feel that, don't get alarmed. Don't get alarmed. And this is known even in homeopathy. They talked of exaggeration before it gets out. They talk of detoxification. They talk of cleansing, all of them. So when she does the solution, she should take a hand like this and just open in the stomach area like this. Keep it there, down, and open. When the pain comes and gets exaggerated, just do this. This is symbolically telling that please open to allow this thing to pass. You don't use the hands. That becomes a smoother process. It becomes comfortable. You can use your hands there. Ok. Carmelita, você quer falar antes de fazer a tradução? Você quer? Ah, tá, depois. Então, Débora, é isso mesmo, tá? Até ele mesmo, eu nem falei da homeopatia, mas ele citou a homeopatia, né? A forma que tem uma piora, um exagero, né? Daquele sintoma, e para depois ter a melhora. Por que ele está falando? O que é a dor? A dor é porque tem algo ali que não consegue se movimentar, então tá
está ali naquele ponto e não tem nenhum movimento e está causando o problema ali. Com a prática do solution, o que a gente está fazendo? Porque ele falou, não é o solution, é com a gente dando comando. Você está dando uma instrução, cuidando daquele ponto ali. Então, o que você está falando? Para que aquilo se movimente. Então, na hora que aquilo se movimenta, para movimentar, exige, né, a dor pode ficar maior, ou existe, no caso, né, igual você passou mal, para poder relaxar né, dar para aquele movimento acontecer, ter um relaxamento daquela região e depois o alívio né, e curar e melhorar. Então, a gente olhar e cuidar daquele ponto, a gente faz esse movimento, a gente movimenta algo que estava ali estagnado e parado, precisava se movimentar, né? Exatamente, estava bloqueando. Então, é normal acontecer, e aí ele ensinou, vamos supor que a dor, né, o que aconteceu era que eu estava com dor de cabeça, eu trabalhei na minha cabeça, ainda ficou pior. Nesse momento, você, por exemplo, se for na cabeça, você une as mãos e vai abrindo devagarzinho, simbolicamente, expandindo, ajudando nesse movimento, expandindo, né, para que ocorra, então, para que o que estava fazendo mal, aquele bloqueio, movimente e que haja o alívio. Tá bom? Ok, Carmelita. Obrigada. Ok. Last question. Okay. No, I think Carmelita wants to say something, and I don't think we have more questions. Let's see. Okay. Hello, Doc. I miss you. A minha pergunta é uma pergunta sobre trauma. Se ele pode explicar para nós o mecanismo de como o solution pode ajudar a liberar, dissolver traumas. Doctor, my question is about trauma. If you can explain to us how the practice can help us to dissolve these traumas, to liberate. What is this trauma? I don't know where this new word trauma came. Trauma means only a fracture for me. But tell me. Yeah, for us, it's new something that things was... people are talking. This is trauma. All putting everything into trauma. Birth trauma, fetal trauma, past life trauma. This is all. I can say exactly. Not you. I'm just saying in the world. I can say exactly what the question is about. Okay. If you prefer, if you have a difficult delivery to bring a child to life, okay, and it brings a trauma inside you. So how can the practice help you to dissolve this? Okay, I was going to tell Deborah only that she is pregnant, and so this symbolic movement, when the pregnancy starts, she can just put her hand at the level of the cervix and then give the symbolic instruction for the cervix to expand smoothly so it can go. Now, if you consider that delivering a baby is a major trauma, then it will be a trauma. So first solution is delivering the baby is something very natural. Excuse me, doctor, but this person had a very difficult delivery of the first child and pregnant of the second child. So she wants to release this trauma. That's all. So she has to go, I seek the knowledge, energy, resource, and all to be able to release this fear of the delivery and the experience I had with my first baby and second baby, so that I don't have the same feeling now. That's all. Translate. Seu áudio está fechado, cara. Eu vou traduzir ou você? Posso traduzir. Uhum. Então, a minha pergunta foi sobre trauma, como que o Solution atua
para liberar traumas. Aí ele fez uma brincadeirinha comigo, que para ele trauma, como ele é ortopedista, quebrou um negócio, né? Quebrou um osso, bateu, né? Coisas bem físicas. Mas claro que ele entendeu que eu estou perguntando sobre trauma, que pode ser dessa vida, de situações, de vidas passadas e tal. E aí ele me pediu para ser mais específico, e eu falei, se você está grávida e tem um primeiro parto muito difícil, que você fica traumatizado com aquele parto, e aí você vai ter um outro filho, está grávida daquele filho, e você está com aquela situação dentro de você. Primeiro ele falou, se tiver no início da gravidez, esse exercício que ele ensinou de expandir, igual ele falou, no estômago, você pode fazer na região, né, do quadril, para liberar aquilo ali, né, para a barriga crescer e tudo bem e tal. E eu imagino, né, isso aqui é eu que estou adicionando isso, podemos fazer isso em qualquer época do parto, né, da gravidez, né, não só no início, isso eu estou adicionando. E ele falou que é muito simples, que basta ir para o quarto passo do coração e pedir, eu busco recursos, conhecimento, energia, o todo para liberar esse medo, tá? Doctor, I added that we can do this exercise in any time of the pregnancy, right? In the belly, right? Yes, Thank you you. can. Welcome. Mhm. Thank you so much. Okay, I can go now. Thank you so much, Doctor. Thank you for being here with us. Picture, bless. please. Okay. Just a minute, I'll take a picture. But you'll have to remove me from there to take a picture, no? Then only you can see the whole Yeah, group. I'll remove the spotlight, but I'm in the gallery view as well, so I see everyone. Oh, okay. Quem Picture quiser is of the sair, gallery view. Okay, good. quem quiser sair na foto, quiser ligar a câmera, eu vou tirar a foto. Ok, one. Wait, peraí, falhou, desculpa, gente. Agora vai. Yes, there is. Wait, You wait, have to wait. remove the mask. Yeah. Ok. 1, 2, 3, X. Prontinho. Tá tirada a foto. We are very grateful, Doctor. Thank you for your time, for being here with us. It's always a great pleasure. Pleasure. God bless. Bye-bye. Thank you. All the best. Ai, que alegria. A gente sente energia, né, gente? Eu posso fazer eu quero acrescentar na resposta da Débora, na pergunta da Débora, acrescentar na resposta. Existem algumas vezes que a gente planeja e quer alguma coisa, mas essa coisa não acontece como a gente planejou e quis. Aí a gente fala que deu errado, né? Mas, na verdade, deu certo. Porque tudo, gente, que acontece para a gente, na vida da gente, tem um propósito, né? E não era, senão você não conseguiu um emprego, não era para ser aquele emprego. Tem coisa melhor para você, tá? Eu estou falando isso por experiência própria, tá? E a gente, continuando também a pergunta da Sapremen, quando a gente pratica todos os dias e tem essa confiança de que a gente está andando dentro do propósito, a gente sabe que não deu para eu por aquele caminho, é porque aquele caminho não é do meu propósito, não vai acrescentar nada na minha vida e não era para eu ir por ali. Então, assim, é chato, né? Eu vou dar um exemplo, a minha filha, tá? Ela fez uma prova para entrar numa universidade aqui, ela está fazendo dança, tá? Então, ela fez uma audition, que fala que uma prova de dança, né, prática, e ela crente que ia passar, e ela não passou nessa universidade. E foi muito, assim, né? Aí até é traumático, como disse a Carmelita, causa traumas, e ela começou a ficar receosa de fazer, porque aí tinha uma outra que ela queria. E aí eu guiei
né? Ela conversei, falei nesse sentido, não era o seu caminho, não era o seu lugar. Mas principalmente para adolescente, né? Quem tem filhos aí, adolescente, tudo, ou mesmo para a gente aceitar, né, uma falha, né? Que é uma falha. Você não passou, é uma maneira do mundo também que, né, é muito cruel, mas enfim, não passou, fica aquilo ali. Eu sou ruim, eu não sou boa, não sou bom o suficiente. Isso eu estou comentando porque serve para todas as áreas aqui, serve para todo mundo. Enfim, veio a outra prova dela, né, numa outra universidade, ela tinha escolhido só 2, e ela, lembrando que antes, eu já vou liberar, tá? Eu sei que todo mundo tem tempo, mas eu acho que é importante falar isso, porque é dentro desse planejamento que a Débora falou. Às vezes também a mente planeja o que não é para gente, tá? Então, se alguma coisa não der certo, entre aspas, é porque não era para ser por ali. Não era para ser. Então, não fiquem tristes, deixa aí e continua a vida. Enfim, eu vou resumir a história. Eu sei que nessa primeira prova minha filha ela ficou doente, ela teve febre, e ela, não, mas eu quero muito fazer essa prova e tal. Não é do meu feitio, mas eu falei, então eu te dou um Panadol, um paracetamol, você vai. Ela estava com febre, não era para ela fazer essa prova, né? Mas mas eu falei, filha, vamos ficar em casa, não vai. Não, eu quero ir. Eu falei, então pelo menos eu te dou um Panadol, que aí você vai sem febre e tal, fica mais. Enfim, não passou. Veio a segunda prova, mesma coisa, ela ficou doente. Aí eu falei assim, filha, vamos ouvir seu coração? Ela já fez solution. Aí tinha mais um outro dia, a gente podia mudar a data, eram 2 fins de semana, a gente podia mudar a data, vamos fazer o teste? Aí eu fiz o teste com ela, do coração, quem já fez o presencial, e deu para ela não ir fazer a prova naquele fim de semana. Remarcamos para o próximo, era 3 semanas depois. O que aconteceu nesse meio tempo? Ela teve uma outra audition, outra prova para fazer, era uma coisa mais, só para fazer um programa de verão de dança, eram aulas de dança numa outra universidade durante o verão, era um programa de dança. E aí ela foi fazer essa prova para essa universidade. Conclusão, que ela não tinha passado e foi fazer essa. Ela estava toda cheia de dedos, cheia de medo, né? Mas ela fez super bem essa prova para o programa de dança do verão, foi elogiada, e aí deu de novo, né, a confiança para ela. Então, e aí ela fez a prova nessa universidade, passou e começa as aulas agora já em agosto, dia 15 de agosto. É uma universidade conceituada, é muito difícil de entrar e ela conseguiu, então elevou. Então, isso que eu estou querendo dizer aqui, vejam sinais, ouçam seu coração, se não deu certo é porque não deu certo porque deu certo, porque ela teve então a oportunidade de fazer essa outra prova, pegou a confiança e aí fez de onde ela tinha que estar, ela fez bem. Tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês em relação ao planejamento, a ouvir o coração e confiar. Confie no seu coração, e isso tudo tem seu tempo. Bem-vindas todas, quem eu já conheço aí, é um grande alegria. Tem uma pergunta da Rosário aí, ó, no chat. Até eu fechei. Quer que eu leia? O lenço poderia ser aplicado por nós de vivência. Sim, para quem não conhece esse lenço, vou ler a pergunta, né? O lenço poderia ser aplicado por nós em benefício no tratamento de vivência de abuso em outra pessoa? Quem não conhece, o Dr. Ramesh tem produtos, né? Que existem situações, você vê, a gente não faz propaganda de produto, de tudo, mas existem produtos porque existem situações em que a pessoa não tem condições, não está em estado de fazer uma prática, né? Ela está de cama,
está passando muito mal. Então, existem os produtos que auxiliam nesse processo de voltar ao equilíbrio do corpo, agir, né, e se fortalecer para uma cura, para melhorar, né? Então, Rosário, a resposta... Ah, tá, a Carmelita chegou a comentar com vocês, tá? A resposta é sim, tá? Coloca no coração. Trauma, gente, está relacionado também medos, né? O que é? É a cabeça que levou, né? Foi o sentido contrário que eu falei, foi da cabeça para cá, né? Então, criou aquele trauma. Então, sempre que é trauma, então coloca no coração e pede a pessoa para ficar ali respirando. Eu foco ali no espaço entre o lenço e meu coração e deixo ali por 9 minutos a pessoa respirando naquele ponto, tá? Agora, seria bom essa pessoa também, né, sofreu esse trauma, um abuso, fazer a prática, né? Mesmo que, ou fazer o curso, né? Mas se não tiver condições de fazer o curso, existe também a demonstração do Solution, que a gente faz gratuitamente, né? Que são os pontos, você pede a pessoa para focar na testa, ponta do nariz, lábios, queixo, garganta, parte superior do peito e chegar no coração. Esse é a maneira de sair da mente e ir para o coração, sem que a pessoa tenha feito o curso em si, tá? Então, sim, para a sua pergunta, Rosário. Queridos, eu pratico quinta-feira, na verdade, eu estou praticando quarta-feira também, no horário do Brasil, 1h30 da tarde, porque é o horário que eu pratico com o pessoal de Dubai, então, para eles é noite, então é 1h30 da tarde do Brasil. Estou colocando no grupo que a Carmelita já falou, né, do WhatsApp, eu ponho o link, então eu pratico quarta, 1h30 da tarde, e quinta-feira eu faço um bate-papo, que eu respondo perguntas do tipo, a gente conversa de experiências, vivências. Então, às 8h30 o bate-papo, de 8h30 às 9h, 9h e pouquinho, a prática. Tá bom? Muito prazer em conhecê-las e rever quem eu já conheço. Um beijo no coração de cada uma. Eu só adicionar para dar tchau, gente. Grupo, por favor, coloquem as dúvidas lá, porque acrescenta para todo mundo. Estamos à disposição, tá? E grupo, vou fazer os dois turmas juntos daqui a 27 dias de novo para a gente encontrar, para tirar dúvida, mas o grupo está lá para isso, gente. A gente vai respondendo e vou colocar nos grupos, eu já pus no primeiro grupo, já pus, né, do workshop de abril, mas eu vou colocar no grupo o link para esses grupos, né, para vocês receberem essas notificações. Não é obrigatório, gente, é quando der, se der, sempre é bom, sempre fortalece, né? Aqui tem um monte de gente que hoje eu puxei no laço, e tenho certeza que essas pessoas que eu puxei no laço melhoraram, estão com outro astral, com outra cara, um pouquinho que ficaram aqui, tá? E agradecendo demais a oportunidade, eu chorei aqui até, graças a Deus, é para isso mesmo chorar, e tenho certeza que cada um de vocês aqui, tenho certeza no meu coração que todo mundo aqui saiu fortalecido, e agora só depende de cada um na prática, né? E eu quero relatos, eu quero histórias contadas, tá? Gratidão, viu? Demorou, mas foi bom. Não, Foi amei, bom mesmo. obrigada, gente.